Nós somos a Companhia de Teatro Consus Demência e, para começar, pedindo para todos desligarem os seus microfones nesse momento, para que a gente possa ter uma conversa sem interferências, né? Que acaba atrapalhando o som e a gente não consegue ouvir muito caso tenha outros microfones abertos. O Henrique aí. Hoje temos a roda de conversa, o jeito Consus de fazer teatro, uma metodologia de autogestão que é patrocinado pela Lei Aldir Blanc, através da Secretaria Municipal de Cultura. Então, um agradecimento à Prefeitura Municipal de Poços de Caldas pela possibilidade de estarmos aqui hoje. Lembrando que esta ação está sendo realizada respeitando as normas de distanciamento social da Organização Mundial de Saúde. E eu vou começar pedindo para essas mulheres maravilhosas aqui se apresentarem e falarem de forma bem breve sobre o que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Quem quiser começar aí, fique à vontade. Boa noite, gente. Eu sou a Rafaela. Estou na Consus desde o seu primeiro ano de fundação. Não estava na fundação, mas alguns meses depois já entrei para esse mundo, né, de loucura consciente. E hoje a gente vai falar um pouco sobre como a gente vem se organizando nesses últimos anos, quais as ferramentas que a gente utiliza, né, e como que a gente vem gerindo mesmo esse grupo, né, que está há 7 anos na estrada e vai fazer 8 anos em 2021. Boa noite. Boa noite, gente. Que bom tê-los aqui com a gente. Eu sou a Gabriela Severini, sou atriz e produtora da Consus e assistente de maquiagem da Dani. E eu entrei para a Consus em 2016, acho que em julho, mais ou menos. E hoje eu vou falar um pouco sobre um curso que eu, a Rafa e a Lali fizemos e que influencia bastante na nossa forma de gerir a Consus nessa formação, acho que desde 2016, porque eu entrei na Consus já com isso acontecendo. Então, estou feliz de estarmos realizando essa atividade e vocês estarem aqui com a gente. Oi, gente, boa noite. Eu sou Larissa Garcia, atriz, diretora e produtora da Consus. Eu sou uma das fundadoras do grupo, né? Então, estou aí veterana há 7 anos nessa loucura consciente. E hoje eu vou falar um pouquinho de como toda essa questão de gestão organizacional, todos esses processos que a gente faz, influencia no nosso fazer artístico, né? Como que junto com a burocracia, a gente utiliza isso para criação. Boa noite, eu sou Daniele, eu entrei junto com a Rafa nos primeiros meses da companhia, e eu sou atriz, sou maquiadora, também sou produtora, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o nosso processo de sermos artistas, sermos um grupo de artistas e sermos também empresários, né? Hoje a companhia é uma empresa, há uma representação jurídica aí, uma questão legal. E como foi esse processo e como a gente desenvolve esse trabalho, ainda sendo esse artista, né? O artista empreendedor, como trabalhar com arte e como empreender e se manter aí no Brasil. Boa noite a todos. Meu nome é Camila. Eu estou na Consus já
já vai fazer, eu sou a mais novata, não novata assim mais. Só 1 ano e meio já, quase 1 ano e meio na Consus Dementes. E hoje sou atriz e arte educadora, também estou aprendendo. Aí eu acho que é muito importante ouvir essas 4 mulheres fundadoras aí. Quer dizer, a Gabi chegou um pouquinho depois, mas também faz aí parte de uma equipe de mulheres muito empreendedoras, né, das artes, e eu me vejo muito nesse lugar de estar aprendendo com elas, e hoje eu vou ficar na técnica, e qualquer coisa a gente se comunica pelo chat, porque os microfones estarão desligados durante essa primeira 1 hora e meia, tá bom? Pessoas maravilhosas mesmo, né, nessa companhia. Eu sou Will Moreira, ator, escritor, dramaturgo, poeta, várias coisas, e aprendendo um caminho aí de empreendedorismo aí na arte também, que tem muita coisa que a gente vai falar hoje que eu não fazia a menor ideia de que existia em um processo artístico, por exemplo, né? É um negócio muito mais abrangente do que simplesmente fazer arte, né? Então, vamos conhecer aqui um pouquinho com a gente o processo da companhia organizacional. E aí, gostaria de começar com uma pergunta mais abrangente para todas as meninas, quem quiser se sentir confortável em responder, né? Olhando para os 7 anos, para esses 7 anos, quase 8 anos aí de companhia, como que eram a organização de vocês no começo, né? Nesse início mesmo, né? E vocês tinham algum processo ou eram mais focados na questão artística mesmo? Ou era uma bagunça? Eu acho que a gente, vira e mexe, a gente brinca, né? Que, nossa, como que a gente dava conta no começo, né? Que acho que essa palavra bagunça era bem isso, mas na realidade eu acho que a gente era muito movido somente pela emoção, né? E eu sempre falo muito isso, assim, que dentro de um fazer artístico, a emoção ela é extremamente importante, mas a gente precisa de processos para que a gente consiga estar tranquilo, né, na hora que a gente, né, no nosso caso, dentro do teatro, na hora que a gente vai para a cena, vai para o ensaio, vai escrever um texto, vai fazer o processo criativo, quando a gente está com o processo anterior organizado, planejado, com estratégias, a gente consegue se dedicar à nossa criação. E aí eu acho que nesse começo a gente se dedicou muito à criação, muito inclusive a descobrir qual era a nossa identidade, que eu acho que isso também, né, a gente vai falar aqui hoje um pouquinho dessa questão da importância do grupo olhar para a sua identidade. Então, eu acho que esse começo, assim, essa busca pela nossa identidade, essa busca pelo qual caminho a gente quer seguir, estava muito ligado com essa coisa muito mais subjetiva, mais etérea, mais da criação e da emoção. E aí nos faltava muitos processos, né? Então, aconteceram muitos tropeços, muitos momentos de pânico e desespero, momentos internos tristes que aconteceram, que hoje a gente olha e fala, nossa, não era tão difícil de resolver, né? Faltou ali uma conversa, uma comunicação, então, mas eu acredito que, né, inclusive depois estudando, né, a Gabi vai falar do Germinar, quando eu fui fazer o Germinar, eu percebi que é assim realmente que todas as empresas começam, né? Elas começam em busca de um sonho, né? E esse sonho é algo etéreo, é algo que ainda não está, eu não sei exatamente, ele não consigo pegar ainda, né? Então, apesar de eu olhar e falar assim, nossa, era uma bagunça, eu acho que a gente trilhou um caminho certo e é por isso que a gente está aqui, né? Então, é muito legal, muito bonito olhar para trás e ver isso.
Não, foi necessário estar nessa bagunça para chegar no ponto que chegamos hoje aqui, né? Se alguma das meninas, a Dani ou a Rafa, quiserem falar um pouquinho também, como vocês viam esse processo no início. Eu concordo muito com a Lali, né? A gente já conversou muito sobre isso, principalmente na época que a gente fazia o Germinar. Mas até no começo, né, por mais que era essa bagunça, eu lembro muito de ter momentos de reunião, né, ter momentos de encontro, ter momentos de vamos conversar sobre o que queremos fazer no próximo ano, né? A gente tem fotos desses momentos e tudo mais, né, com integrantes antigos. E aí, então, eu acho que desde sempre também tinha um fiozinho ali de que, olha, a gente precisa sentar para conversar sobre isso, né? Sobre o que a gente vai fazer, né? Lógico que às vezes eram reuniões que demoravam 10 horas, né? Assim, não resolvia muita coisa. Eram umas coisas anotadas no caderno de um que o outro nunca mais via, né? Mas eu lembro muito desde o começo, assim, acho que desde o primeiro ano, eu lembro assim desse momento, hoje é a reunião, hoje a gente vai fazer uma reunião. Então, acho que essa coisa da gestão também, ela mesmo que, né, no começo era um pouco bagunça, ela ainda também está ali, né? Porque de fato a gente precisa conversar sobre as coisas que a gente vai fazer, né? Mas concordo muito com a Lali que o caminho é esse, né? Não dá para a gente começar sabendo tudo. E olha, nem hoje a gente sabe tudo, então, né, que dirá há 7 anos atrás. Eu vou emendar, porque eu concordo com ambas, mas eu, infelizmente, não fiz esse curso maravilhoso do Germinar que as meninas fizeram. Eu não consegui fazer, não batia com a minha agenda, enfim. E o meu olhar é um pouquinho diferente, porque eu não tive dentro desse processo, mas eu estou desde o início. E é muito engraçado olhar para trás e lembrar de tudo, porque é exatamente isso que a Rafa falou. A gente tinha uma organização que, de alguma forma, funcionava, tanto é que conseguimos estar em cena em todas as vezes em que nos programamos para, e a gente buscava, de alguma forma, ter uma periodicidade para ter essas reuniões, a gente buscava ter um registro dessas reuniões, por mais que fossem nesses cadernos que ninguém nunca mais ia ver. Então, acontecia da maneira que dava, e foi um amadurecimento mesmo, né? Como a Rafa falou, a gente não sabe tudo, a gente nunca vai saber tudo, porém, hoje, temos uma organização incrível, que funciona, utilizamos de tecnologias ao nosso favor, né? Por mais incrível que pareça, nós não nos comunicamos sobre coisas de trabalho, a não ser que seja, por exemplo, de extrema urgência no WhatsApp. Porque ali pode sumir rapidamente o que a gente estava falando. Então, assim, isso para mim foi o grande diferencial na nossa vida. Hoje a gente utiliza o Slack, a gente utiliza o Trello, tudo muito bem organizado, e mesmo assim, às vezes a gente ainda perde alguma coisa, porque o fluxo de informação, muitas vezes, é muito rápido, mas a gente se educou tanto, que quando a gente está pensando fora da nossa estrutura de trabalho, parece que o restante está tudo errado. Eu acho que eu devia implantar Slack na minha vida, em tudo, com a família, com coisas que eu preciso fazer em casa, e quando eu utilizo dessas ferramentas para dar conta do que eu preciso fazer nos meus projetos pessoais, eu compro. Então, organização é a base de tudo, sem sombra de dúvidas, principalmente quando se fala de uma companhia, de um coletivo de pessoas. Eu acredito que isso é muito importante. Legal, e esse Ai Que Delícia foi o carregador da Dani, o celular dela fala isso, então é muito divertido as nossas reuniões, quando ela está carregando o celular e de repente vem isso. E aí, pensando, né, nessa organização, desse olhar para a companhia como uma organização mesmo, né, tentar focar mais de onde surgiu
esse olhar, vocês falaram bastante sobre germinar, e aí talvez as pessoas também não saibam o que é essa maravilhosa Gabi puder falar um pouquinho. Não sei se foi daí que surgiu, né, esse olhar, ou se já vinha surgindo antes. A empresa, né, o olhar empreendedor é antes do germinar já, não é? Eu acho que tem que ser as meninas mesmo, porque é antes da minha chegada, assim, dessa pergunta desse olhar mais empreendedor para um grupo artístico. A empresa, enquanto CNPJ, ela surgiu no mesmo ano que a gente começou o Germinar, mas foi no comecinho do ano. E, na realidade, o que mudou foi a visão que acho que aí a Rafa, né, a Dani depois vai falar um pouquinho sobre a empresa, mas a gente tinha a intenção, a gente abriu o CNPJ com a intenção exclusivamente de tirar notas fiscais para a prefeitura, e aí, pós-Germinar, o nosso olhar mudou para, tipo, somos empreendedores, somos uma empresa de trabalho, né? Então, acho que, apesar de... Foi concomitante, assim, né? Comecinho de 2016, os dois. Mas mudou nosso olhar, o Germinar. Acho que é tudo muito junto também, né, Lali? Que a gente também... Você fez gestão cultural, né? Depois eu e a Dani fizemos também, muito nessa época, né? Acho que também foi um dos pontapés iniciais, assim, para ter essa outra dimensão, né? Eu que sempre vinha dos cursos de teatro livre, não fazia a menor ideia dessa questão da gestão, né? Então, acho que gestão cultural, que a Gabi também fez, acho que teve um papel nisso também, né? Eu que cheguei em 2016, e olhando, assim, sabendo da história da Consul, eu acho que esse lugar do empreendedorismo também, já agora que elas falaram que foi muito junto, num momento importante também, né? Tipo, é uma pergunta assim, se a gente quer continuar fazendo isso, né? Foi uma ruptura, teve uma separação em quem era equipe, né? Trocou a formação da Consus, e aí eu acho que foi isso, né? Foi necessário. Se a gente quer continuar trabalhando, a gente precisa se organizar, e primeiro veio disso, então, das notas, né? É o meu olhar, assim, nessa história. Eu acho que sabendo da história dos 7 anos, dá para ver esse meio que marco, assim, né? Dali que continuou, e por isso que tem 7 anos de existência, e mesmo com mais mudanças de formação. Muito legal pensar nisso, né? E tudo acaba sendo junto, meio que, pelo que eu pude perceber, que todo mundo estava com esse pensamento já meio que caminhando para esse lugar de olhar para a companhia de uma forma mais organizada, não só focado nessa bagunça, nessa criação que é muito importante, que acaba sendo um pilar fundamental de qualquer trabalho, de qualquer companhia, qualquer artista, na verdade, né? Se a gente deixa essa criação e esse sentimento, como a Lali falou no começo também, e de lado, aí você vira uma empresa fria e comum, né? Então, e aí vocês fizeram o Germinar, e aí o que é esse Germinar, gente? Porque eu também não sei muito bem o que é, ouço falar já há 1 ano e 4 meses, estou tentando entender ainda, eu sei que funciona. Então, Gabi, se puder falar um pouco aí pra gente. Bom, o Germinar, apesar desse nome, né, não é um curso de jardinagem, né? Eu acho que sempre que a gente ouve, assim, uma visão, assim, germinar, né? Mas ele... Eu começando já com as piadinhas, né? Abrindo, quebrando gelo. Mas ele é bem um pouco isso assim mesmo, ele é essa sementinha que é plantada em quem faz, né? Ele é um curso que ele é voltado para o processo de desenvolvimento tanto humano quanto organizacional. Ele é baseado na antroposofia, e ele é realizado pela Adigo e pela Conviver, que são 2 empresas, eu não sei se eu consigo falar assim, de empreendedorismo social. Então ele é voltado para essas organizações também. E ele é uma formação de facilitadores, no caso, né? Nós 3 que fizemos ele, nós podemos conduzir processos e planejamento em outras empresas. Eu, no caso, fiz uma da Guarda-Chuva, que é a outra empresa que a Rafa trabalha, né? Então, eu atuei nesse lugar de facilitar os caminhos da organização delas, né? E aí, uma coisa que
que o Germinar, ele não é para artistas, né? A gente fala bem isso, inclusive eu fiz sozinha, né? Eu acho que eu era a única artista que estava lá. Outras pessoas da minha turma eram empresas de outros ramos, de construção, de biologia, tinha assistência social. Então, ele é para várias pessoas que trabalham em organizações. E o foco dele é melhorar esse ambiente, né? Empresarial, corporativo. Não é entender como mecanicistas, assim, né? Pessoas que vão, trabalham, cumprem sua obrigação e saem. Ele faz, inclusive, o Germinar é um curso que ele vem em paralelo o estudo do ser humano com o estudo das organizações. Isso que a Lali trouxe, né? No Germinar a gente aprende que assim como a gente, pessoa, tem fases da vida de desenvolvimento, de crescimento, né? As empresas também têm o nascer, o crescer, então cada fase das empresas tem uma característica, né? Essa que a Lali contou que é o começo da Consus é chamada de pioneira, porque é realmente muita ideia e pouco processo. As pessoas ainda não sabem como trabalhar e vão se juntar. E se a gente começar a observar, quase todos os grupos, quando alguém se junta, né? Quase toda a história de uma empresa tem essa relação. E aí o foco, né, são 4 fases, se eu não me engano, é chegar uma empresa integrada, que continua, né, consciente de si, do mundo, inclusive, né, com essas trocas, do que a gente, por isso que é o impacto social, né, o empreendedorismo social, porque a gente causa também impacto nas pessoas, e aí a gente, enquanto artistas, a gente é empreendedor social, a gente transforma, a gente está inserido em vários outros lugares, né? E eu acho que é o mais, assim, que o Germinar ensinou para mim, eu acho que é o que a gente leva aqui na Consus, é que tanto a gente quanto a empresa, né, o coletivo que a gente trabalha, é um organismo vivo, ele vive, muda, adoece, evolui, né, e é esse o lugar de entender os momentos, né, todas as coisas são mutáveis e a gente precisa acompanhar. Outra coisa que é a influência do Germinar que o programa traz é a gente conhecer as pessoas também, né, de um outro aspecto, né? Cada pessoa tem suas características. No Germinar, que ele é baseado na antroposofia do austríaco Rudolf Steiner, é realmente entender esse ser humano integrado. Então, é o ser humano com suas qualidades anímicas, que é chamado, né, que são suas emoções, são suas ideologias, são seus sonhos, mas também sobre seus aspectos de desenvolvimento corporal, que são essas fases da vida, né, os setênios. A cada 7 anos a gente tem alguns desafios e algumas características que a gente passa. Então, a gente entende que tudo isso influencia na forma que a organização está. Hoje, a gente está numa equipe aqui equiparada de idade, né? Quase todo mundo está no mesmo setênio, então isso já é uma coisa que ajuda a gente a ter visões de mundo muito parecidas. Quando a gente tem idades diferentes, a gente percebe que são outras vivências, não só outras vivências, mas também outros desejos e outras formas de enxergar as situações. Mas mesmo dentro do mesmo setênio, a gente tem os temperamentos, que é uma coisa que a gente aprende lá também, que são bem isso, é o tempero de cada pessoa, né? Como cada pessoa reage, como cada pessoa vê as coisas, né? A gente tem um temperamento mais forte, intenso, tem outro que é um pouco mais calmo, tranquilo, e aí a gente vai vendo aqui na Consa e em todas as outras organizações tem isso, né? Sempre vai ter aquele que puxa, mais animado, a gente brinca bastante com a Rafa, que ela é sanguínea, porque ela fala várias coisas, né? E eu já sou a fleumática, que tento falar, não, é o começo, meio e fim, então a gente vai se completando e se entendendo. Acho que, resumindo, assim, o Germinar é isso. E ele, só para dar um pouquinho mais, ele entende o ser humano com 4 divisões, né? O ser humano como um corpo físico, um corpo vital, um corpo anímico e o eu. O corpo físico é a matéria, né? Que ocupa o espaço.
O vital são os nossos funcionamentos internos, sistemas respiratório, circulatório. O anímico são essas emoções, esses sentimentos que a gente tem, né? Essas características, ideologias. E o eu é a nossa consciência, né? É o nossa autoconsciência, o que dá a diferença, inclusive, do ser humano para outras criaturas e tudo mais. E aí ele enxerga a empresa, dentro da antroposofia, também em 4 partes, que são os recursos, que é o mesmo que o campo físico, o corpo físico. Então, recursos são os materiais, o que a gente tem em mão para trabalhar. Os processos, que são os funcionamentos internos, né? Como a gente lida com aquela demanda de trabalho, né? Horários, o que fazer, se a gente ensaia primeiro para depois apresentar um processo. As relações, que está nesse lugar do corpo anímico, então é isso que os temperamentos, entender as características de cada um ajuda, né? Na Consus a gente trabalha bastante através do feedback, através do como estamos chegando, que é saber como cada um está chegando para trabalhar aquele dia de encontro, e a identidade, que é o que a Lali falou, que ela é paralela, né? Paralela não, ela é relacionada com o eu, que é essa identidade, né? A nossa característica, o que faz a Consus ser a Consus e não outro grupo de teatro, né? Quais são nossa visão de mundo, a nossa missão nesse mundo, os nossos valores, o que a gente considera super importante, que a gente não abre mão, e até o nosso propósito também, né? A gente existe ainda há 7 anos mesmo, mudaram as pessoas, mudaram as fases, mas a gente ainda está existindo aqui, fazendo teatro, né? E é interessante que a identidade que a Lali trouxe na fala dela lá no começo, que não estava tão clara, só foi ser realmente escrita e tudo a gente pensar nessa configuração atual, em quase 7 anos depois, e no momento de pandemia, porque a gente parou e falou, vamos fazer o que a gente está enrolando há muito tempo para fazer, né? Então, e a gente percebeu que fez toda a diferença no que a gente fez do antes pandemia para depois, né? Saber, ter escrito, ter visualizado qual é a nossa identidade. É muita coisa, né? Bastante coisa mesmo, né? E aí eu queria entender como que vocês foram trazendo esse conteúdo para a companhia, né? Se foi aos pouquinhos, assim, né? Como você falou, tipo, esse ano passado que foram fazer a identidade, né? Pensar nessa coisa, né? De forma mais concreta, né? Então, se vocês puderem falar um pouco como foi esse processo de ir trazendo essas coisas, tipo, se foi fácil também, né? Para vocês, enquanto artistas, né? Começar a olhar isso de forma mais administrativa. Vocês querem falar um pouco do antes, ou Rafa e Lali, que estavam antes de eu chegar? Posso trazer Foi um processo... Era muito engraçado, assim, confesso, né? Hoje eu olho, acho engraçado, mas foram vários surtos, né? Que eu fiz, como a Gabi falou, eu fiz o Germinar junto com a Rafa, nós éramos da mesma turma. E na minha turma também não tinha nenhum artista e as pessoas se surpreenderam muito ao ver artistas fazendo Germinar. O resto da nossa turma, quando a gente se apresentou, falou assim, mas tipo, vocês fazem teatro, o que vocês estão fazendo aqui, sabe? Era basicamente isso. E aí, desde o primeiro módulo, são 5 módulos, né, divididos ao longo do ano. Desde o primeiro módulo, eu e a Rafa, a gente saiu de lá falando assim, Rafa, a gente faz tudo errado. A gente faz tudo errado, a gente não sabe fazer nada, surtando, chorando. No último, são 4 dias, né, cada módulo. Na última palestra na última palestra do primeiro módulo, a gente fez num hotel, lá em Pocinhos do Rio Verde, eu desci pro parquinho e fiquei 2 horas chorando, sentada no balanço, porque eu só pensava nisso, gente, a gente faz tudo errado. Aí a gente já queria modificar tudo, já queria inserir tudo, né? Então, esse afobamento também, a gente também não conseguiu aplicar, porque a gente tinha acabado de aprender, né? Então, a gente tinha acabado de ter o contato com esse formato de fazer feedback,
com a questão dos setênios, né, com os conteúdos que a gente foi vendo lá, esses 4 pilares que a Gabi trouxe, né, de recursos, nossa, fugiu as palavras, ajuda eu aí, Gabi. Recurso, processo, recursos, relações e identidade. Isso. E aí a gente esse foi um dos conteúdos que, inclusive, a gente apresentou o conteúdo como um todo, né? E a gente viu que a gente tinha bastante coisa dentro dos outros, mas nosso pilar de recursos era muito escasso, né? Entendendo recursos não só como recurso financeiro, né? Mas como tudo, né? O computador que a gente está usando aqui agora é o meu recurso de trabalho hoje, né? Então, aí a gente, conforme foi passando os módulos, eu acho que a gente foi entendendo que a gente não consegue fazer uma mudança de um dia para a noite, né? A gente precisa fazer uma transição e primeiro absorver esse conteúdo e falar, nossa, tá, a gente fazia assim, né? Já fazia 3 anos que a gente fazia assim, então como que a gente vai mudar agora, né? E aí, depois desse primeiro impacto, em que a gente achou que fazia tudo errado e queria mudar tudo de uma vez, a gente começou a tomar decisões, né? Uma delas, por exemplo, foi fechar o espaço que a gente tinha, e foi uma das decisões mais sensatas que a gente teve. E eu acredito hoje, olhando para trás, que uma das coisas que mais influenciou a gente a entender que aquele espaço não fazia mais sentido para a gente, que a gente só tinha um apego do passado com ele, por conta de ter passado por esse momento de transição com o Germinar, né? De olhar e falar assim, nossa, a gente pode deixar para trás o que não faz sentido mais, né? Se não faz sentido mais a gente estar pagando R$1.000 de aluguel num espaço que a gente está só sofrendo, está tudo estragando, por que a gente ainda está nele, né? E muitas vezes é difícil a gente fazer essas transições conscientes, né? Então, acho que foi isso, assim, primeiro foi um boom de querer mudar tudo e depois falar, calma, vamos começar a planejar como que vai ser essa transição? E aí a gente foi inserindo a metodologia do Germinar, porque dentro da metodologia também tem um processo de planejamento, né, de plano de ação, de ideias e plano de ação. E aí foi quando a gente começou a realmente fazer uma transição e ter que aí esse é um módulo que está um pouco mais para frente. Aí a gente começou a olhar e falar, então não é de uma hora para outra que a gente muda, a gente precisa ir aos poucos, passinho por passinho, né? E aí eu acho que hoje, né, depois que teve esse impacto, por isso, assim, eu já cheguei, já tinha acalmado um pouco, né? Então eu já fiz o curso percebendo coisas que a gente já fazia e já olhava, mas eu acho que ao longo de todos os anos, é por isso que o programa chama Germinar, né? Ele vai acontecendo, a gente vai vivendo, vai acontecendo coisas, vai mudando a configuração, vão mudando as pessoas, e é por isso que ele entende a organização como um organismo vivo. E eu acho que hoje a gente pega um pouco de cada coisa, mas também sem ficar tão preso ao que é o curso. A gente já o transformou no nosso Germinar, vamos dizer assim, na nossa metodologia, no nosso entendimento, no entendimento de 3 pessoas que fizeram o curso, no entendimento, igual a Dani falou, que foi absorvendo e vai contribuindo e vai mudando, do Will e da Camila, que entraram depois e estão ainda pegando, assim, por isso que é esse nome, né? O jeito Consus de fazer. A gente fala bastante que foi influenciado, porque acho que é esse divisor de águas de onde começou a ser entendido, inclusive, como uma organização, né? Um grupo de teatro como uma organização ou um grupo de teatro organizado. E eu acho que hoje a influência assim, é muito essa. A gente cuida das pessoas, que é o que mais a gente ficou, né? As relações têm que estar boas para a gente conseguir fazer os processos, e os processos também influenciam nas nossas relações, né? E os recursos também, né? Isso que a Lali trouxe, esse exemplo do espaço, para mim, reafirma que é esse momento que achava que a identidade estava ligada a ter um local só seu para poder fazer o seu teatro. E aí, ao longo do tempo, foi percebendo que não é o local que faz a companhia, ser a companhia, né? São as pessoas e o que a gente está fazendo. Então, nesse processo de amadurecimento, a gente foi dizendo não para alguns trabalhos que não cabiam
com o que a gente queria, almejava, a gente foi dizendo não para pessoas também, às vezes, né, a gente fez um processo seletivo, porque a gente entendeu que por ser uma empresa, um grupo que a gente precisava de algumas características das pessoas que a gente ia trazer, não podia entrar qualquer pessoa, né? Assim, não que as pessoas não estivessem à nossa altura, mas era o que a gente precisa, pessoas que talvez estejam de acordo, que se identifiquem com essa nossa identidade, que se identifiquem com esse nosso jeito de teatro, né? Com as temáticas que a gente quer trabalhar. Então, o processo seletivo também é um passo muito maior dessa mudança que a Lali falou que lá no começo teve a vontade e chegou aqui, né? Então eu já vejo que foi gradativamente, mas que cada passinho foi muito eficiente e está sendo, né? Vai continuar, não parou por aí. É muito incrível olhar para uma organização dessa forma, né? Tirar aquela questão de puramente administrativa, né? Mas é administrativa sim, porque é uma organização, é uma empresa, né? Mas é um olhar mais humano, né? Um olhar mais sensibilizado para quem está ali, né? E o funcionamento orgânico que muda o tempo todo, né? Como a gente falou no começo, por exemplo, o processo de como estamos chegando, né? Isso faz muita diferença no nosso dia de trabalho, né? Se alguém não está chegando tão bem, então vamos reduzir o ritmo de todo mundo para todo mundo estar em harmonia, em equilíbrio, né? Então, é muito importante a gente ter isso, né? E é muito louco, porque é muita coisa mesmo, e eu não fazia ideia de que era tanta coisa, né? Já tinha ouvido vocês falando sobre, né? Mas não sabia como tinha sido esse processo na companhia em si, né? E aí vocês falaram que a empresa surgiu de uma necessidade de tirar notas fiscais, né? E não dessa necessidade de organização, por exemplo, né? E aí queria convidar a Dani para falar um pouquinho sobre as dificuldades iniciais de administrar uma empresa, né? Enquanto um grupo de artistas, pensando assim, somos artistas, né? Artista, né? Tem esse lugar, mas precisamos ser organizados. Mas aí, de repente, tem uma empresa. E aí? Nossa, pois é, Will. Né? Como as meninas disseram, a gente abriu a empresa em abril de 2016. Foi no momento, assim, foi um momento que a gente acreditou que era o ideal para abrir uma empresa. O nosso pensamento, né, a nossa necessidade, na verdade, a empresa ela veio a partir de uma necessidade. Precisávamos emitir notas fiscais dos nossos trabalhos, né, para entrar nos editais da prefeitura, e pensamos também em abrir empresa para circular em outros editais que, de repente, exigissem um CNPJ, né, uma empresa instituída, né, uma organização que tivesse essa representação legal. E quando a gente abriu, éramos 4 artistas, né, éramos 4 pessoas, éramos eu, a Lali, a Rafa e o Johnny Hansky, que hoje não está mais com a gente na companhia, né? E nem na empresa. E a gente não tinha ideia do que era. A gente falou, vamos procurar um contador, uma contadora, vamos ver na Secult o que precisa ter, vamos pesquisar quais são esses QNAEs, né? Quais são os códigos nacionais de atividade econômica que vão abranger o que a gente faz e o que a gente quer fazer, se ainda a gente não faz. Então, colocamos ali aulas de teatro, aulas de maquiagem, aulas de dança, porque, como a Lali falou, nós tínhamos um espaço, então a empresa, ela inicialmente funcionou nesse espaço cultural que a gente tinha. Né? Então, foi todo um processo que a gente não tinha ideia do que estava fazendo, mas a gente fez. E a gente fez para poder, a princípio, entrar em todos os editais da prefeitura, e funcionou, né? Precisávamos de nota, solicitávamos a contadora e emitíamos. Só que
a gente não tinha ideia de que outros artistas e de que outros grupos também estariam passando por essa mesma necessidade que a gente e que a gente poderia representá-los. Então, a gente começou a representar outros artistas, né, fazendo contrato de representação. Essa foi uma determinação também da Secretaria de Cultura, que eu achei particularmente excelente, né? A gente acompanhou o nascimento da Secretaria de Cultura aqui na nossa cidade, e a política de edital, ela só cresceu, né? É muito, muito legal a gente ter esse sistema, né? Essa efervescência aqui em Poços de Caldas. Então, foi determinante. Só que a gente não abre empresa visando lucro, né? Só que uma empresa gera, né, honorários, impostos, uma organização que ela acontece naturalmente, né? E aí, uma das coisas que a gente determinou era que a empresa vai se pagar, né? A gente não tinha condições de tirar dinheiro do nosso bolso, né? Que a gente ganha milhões, né? Inclusive, até hoje, né? Agora a gente, inclusive, está ganhando mais para manter essa empresa e com essa questão de outros artistas, outros grupos, a gente representá-los, foi bom, foi legal, né? Ajudou ali a custear as nossas despesas, já que a gente nunca retirou para a labore, a gente só está lá no papel. E foi da noite para o dia, a gente ria e brincava, porque a gente era empresário. A gente é empresário, a gente tem um CNPJ, mas a vida não é só a gente dar risada, né, Will? Então, a gente teve que aprender, a gente criou uma planilha, né, para lançar essas notas, para lançar o que a gente tinha que pagar. A gente foi determinante mesmo quando a gente encerrou, fechou o espaço cultural, porque a gente estava num momento que a gente pagava aluguel, pagava energia, pagava água, pagava contadora, e a gente trabalhava muito para conseguir pagar isso, e pouco a gente tinha de cachê, né? Então, chegar num consenso e chegar num peso ideal entre ser artista e ter uma empresa foi uma coisa que ela veio realmente com o tempo. E quando as meninas trouxeram toda essa bagagem do Germinar, né, do curso, muitas das coisas que elas trouxeram, eu já acreditava que aquilo tinha que acontecer, que aquilo era real, que tinha que ser daquela forma, mas eu não sabia nem como dizer. E foi incrível porque elas trouxeram, e tudo que elas trouxeram, né, nos processos, na forma como a gente poderia olhar para tudo ao nosso redor, eu aceitei, amei e falei, gente, esse é o caminho. Hoje, né, na Gramelô, né, a Gramelô a nossa empresa, Gramelô Produções Culturais Limitada, ME, e o nosso nome fantasia é Companhia de Teatro Cônscios Demência. A Gramelô, hoje somos só nós três, eu, a Rafa e a Lali, mas apesar de sermos, entre aspas, só nós três no contrato social, a companhia, ela trabalha de uma forma horizontal. Então, o Will, a Gabi e a Camila, que não estão lá no contrato, estão com a gente em todas as tomadas de decisão, em tudo que a gente determina. E eu acredito, inclusive, que agora, em 2021, a gente vai cada vez mais estar unido, né? Estarmos unidos também na empresa, né? A gente tem superado expectativas, né? Principalmente vindo de 2020, que foi um ano que a gente quase encerrou a empresa. Mas faltou isso aqui, ó, isso. É isso. Imagino que essa é uma dificuldade também, né? De pensar em todas as empresas, né? Por exemplo, no momento de crise mundial, né? Como se sustentar enquanto empresa, né?
Pensando aí que 2020, para nós artistas, né, nós recebemos nosso primeiro cachê foi em setembro, agosto? Em agosto, né? Então, assim, como que uma empresa se mantém sem receber, né? E aí vejo muito isso, que é esse processo mesmo que vem disso, né? Sei lá, como a Dani falou, tipo, no começo era praticamente trabalhar para pagar a empresa, né? E aí sobrava muito pouco para cachê, né? E aí pensando nesse planejar o financeiro também, né? Tipo, é uma coisa importantíssima, né? Que acredito que foi isso que conseguiu manter a empresa nesses primeiros 6 meses do ano passado, né? Se não tivesse esse planejamento anterior, a empresa provavelmente teria fechado e antes de dar 6 meses, né? Provavelmente teria fechado no começo da pandemia. Ah, a pandemia fechou, né? Já era, não tem como continuar, né? E aí pensando nessa questão de renda, né, de dinheiro mesmo, né, Dani, se você puder contar um pouquinho, né, como que é essa questão do dinheiro mesmo na companhia, né, pagamento de cachê, se paga igual para todo mundo ou não, porque isso é uma coisa importante de se falar também, é algo que não falamos muito, né, para fora, é algo muito difícil de ser falado, a gente tem uma cultura aí de não falar sobre dinheiro de forma aberta e livre, né? Então, acho importante a gente falar sobre também. Essa mulher é diva, né, gente? Olha esse cabelo maravilhoso. Ah, obrigada, Will. Você também é divo. Aliás, todos somos divos, né? Pois é, dinheiros. Né? Como eu comentei brevemente, a gente quase encerrou e realmente há um planejamento financeiro, além do nosso planejamento, do nosso cronograma de ações, né, desejos e metas. E 2020 pegou todo mundo, né, sem saber o que faz, para onde vai, e como a empresa mesmo se paga, e para ela se pagar, há necessidade de emissão de nota fiscal, já que vendemos, né, somos uma produtora cultural e o setor cultural foi um dos mais afetados, né? A gente não emitiu nota. Emitir nota de quê? E chegou no momento que a gente sentou, conectou, que a gente manteve o distanciamento todo esse momento, né? E falamos, vamos fechar, porque não fazia sentido e não tínhamos de onde tirar dos nossos bolsos valores para pagar o imposto, para pagar contador e tudo mais, e banco, né? Porque uma empresa, ela gera um custo, né? Nos beneficiou no sentido de que o nosso imposto, né, nós mesmos emitimos as nossas notas e nós mesmos pagamos, né? E pagamos um valor um pouco mais interessante de imposto, né? A gente. Faz sentido, né? Foi o nosso principal objetivo. E a questão financeira hoje aqui é muito, muito bonita, é muito legal, acontece de uma forma até gostosa da gente conversar. Hoje a gente tem uma maturidade, eu acredito, para poder falar a respeito, para tudo, né? E a gente tem um caixa da Gramelô e a gente tem um caixa da companhia. Por que a gente não mistura? Porque justamente na Gramelô a gente representa outras pessoas, né, terceiros, e a gente preferiu manter eles divididinhos, mas quando há necessidade, quando é importante, né, quando todos concordam, a gente une os caixas e fazemos uma festa. Mentira, a gente não faz festa. Mas é tudo muito organizado. E o caixa da companhia, a gente chegou num nível que é um nível hard, na minha opinião, é um nível de excelência, e é super divertido quando você entende a metodologia que é utilizada para fazer os nossos pagamentos. Eu acredito que muitas pessoas imaginam que um grupo, sei lá, recebe R$1.000 por
vendemos um espetáculo, R$1.000. Ah, são 5 pessoas que estão em cena, eles vão dividir exatamente 5, todo mundo ganha igual. E a gente não trabalha assim. Por quê? Porque todo mundo aqui é ator, todo mundo é produtor, todo mundo é contra a regra, todo mundo faz de tudo. E tudo que a gente faz, a gente valoriza. O que a gente priorizou pagar mais é a atuação. Afinal, somos um grupo de atores, né? Então, a gente determinou, vamos pagar mais para a atuação. Para as outras funções, vamos elencar. E a gente começou a elencar todas as 510 coisas. E agora, em 2021, a gente adquiriu a nossa cartilha, temos uma cartilha de funções. Outras, né? Porque trabalhamos hoje completamente online. Então, diversas outras funções nasceram com essa era digital. Então, elencamos tudo isso e isso ainda acontece, tá? Amanhã, se a gente descobrir que bater o dedinho na quina da mesa é uma função da companhia, a gente vai pagar por ela, porque pode ser que aconteça. Rafaela, por exemplo, podia receber essa função, porque, tadinha, ela machuca em vários momentos. Mas vamos voltar. E aí, a gente elencou todas essas funções e a gente chegou num peso. A gente vai pagar por peso. Então, cada função tem um peso dentro daquele produto. Então, vamos imaginar que a gente vendeu um espetáculo hoje por X. Então, a gente tem esse valor grande, que é o X. E aí, dentro desse X, a gente determina o peso de cada coisinha, porque são muitas, estou falando coisinha, mas tinha que ser coisão, de cada coisão que a gente faz. E a gente paga dessa forma. Então, todo mundo recebe pelo seu trabalho e todo mundo fica contente, porque toda essa resolução de quanto cada peso vale, a gente decidiu junto. E a gente construiu isso em anos. E se hoje, ou amanhã, ou na verdade terça-feira, porque na realidade, na teoria, a gente vai voltar de férias na terça. Então, se na terça-feira a gente definir, alguém falar, não concordo com tua coisa, a gente vai parar tudo que a gente está fazendo e a gente vai definir isso. E isso é isso que eu falei para vocês, que é o nível hard. Então, todo mundo sabe quanto cada um vai ganhar. A Rafa e o Will fazem uma planilha, gente, que é a coisa mais bonitinha do mundo. Ela é bonitinha, ela é maravilhosa. Então, a gente sabe quanto que a gente recebeu, quanto que a gente pagou de imposto por aquilo, quanto que a gente, de repente, recebeu de um apoio por fora, às vezes um patrocínio. Nosso chapéu virtual também entra lá. Tudo que a gente teve de despesa, a gente abate dali também. E aí, depois que tá bonito, ninguém tá devendo nada para ninguém, tá tudo certo, a gente começa a diluir esses pagamentos. Aí aqui, gente, a gente tem pessoas PhDs em planilha. São maravilhosos essas pessoas. Eu em geral, eu não me adentro nesse lugar, eu só entro e falo, tá ok, às vezes não tá porque eu não vejo, mas eu acho lindo, funciona, faz muito sentido para mim, e eu acho que todo mundo poderia aderir a isso, porque é muito legal. E dá uma vontade de realmente espalhar, sabe? Eu acredito que isso é uma sabedoria, porque, gente, é incrível. E o mais importante, eu sei, né? Como eu falei, todo mundo sabe quanto que todo mundo vai ganhar, e inclusive os dias que a gente se encontra, a gente recebe. Poxa, eu não sei se alguma empresa aí, tipo a Google ou a Apple, sei lá, tô pensando nessas coisas que existem lá no Vale do Silício, se eles fazem isso, eu acho que não. Companhia de Teatro Consus Demente faz. Então, é tudo muito organizado, é tudo muito bonito, a gente trabalha com ata, a gente grava as reuniões e a gente anota tudo, principalmente os dados financeiros. E é tudo muito transparente, né? Dentro de todas as funções que a gente elenca, realmente pagar mais pela atuação, além de ser o mais justo, é quase que um presente, porque esse valor cheio que a gente fala da atuação é o que determina as outras funções que a gente faz. E isso é muito justo, gente. Isso é muito, muito belo. Eu só posso agradecer.
e dizer para vocês que, olha, eu até queria abrir a tela aqui e compartilhar com vocês uma planilha, mas eu não vou. Vou deixar vocês com esse pensamento, assim, ó, floreando, e pensando assim, e ouvindo o som das notas e das moedinhas caindo. Eu queria só completar, fazendo essa fala da Dani sobre a planilha com o conteúdo do Germinar, que é a prática. Esse modelo de pesos e pagar todas as funções começou, acredito eu, por uma insatisfação de quantidade de trabalho. Trabalhamos mais, recebemos o mesmo tanto de quem não está trabalhando, né? Assim, carregar o fazer artístico ou a empresa nas costas e não ser justo. Então, a partir do momento que a gente cuida das insatisfações das pessoas e dos desejos, né, a gente foi modificando o lado dos recursos, nesse caso do financeiro, e o processo. Então, é bem o do Germinar mesmo, tá tudo interligado, e uma empresa saudável tem um equilíbrio entre os quatro. E aí a gente trabalha para conseguir esse equilíbrio. É muito legal, muito importante isso, né? Quando a gente pensa numa empresa comum, assim, a gente pensa nisso, né? Eu trabalho, mas eu faço muitas funções, eu não faço só uma função, a maioria das pessoas não faz uma função só, mas recebe por uma função só, né? Às vezes o cachê é baixo, né? E aí a gente recebe pouco, mas a gente está recebendo por tudo que a gente faz, né? Mas o cachê é baixo, aí é outra questão, né? Valorização de arte e cultura nesse país, aí a gente entra numa discussão política, filosófica, que não vem ao caso no momento. Nós podemos fazer isso em outro momento, quem sabe, né? E aí, muito legal isso que a Gabi falou, né? Dessa coisa como um todo, que fica equilibrado, né? Aí gostaria de pedir para a Rafa falar, né, um pouco sobre como que se mantém essa harmonia entre todo mundo, né? Surgiu uma insatisfação, então vamos conversar. Como que a gente conversa isso, né? Como que a gente decide as coisas? Falou bastante também, a Gabi trouxe sobre planejamento, né? Tipo, vou planejar um pouquinho a mais, planejar as nossas ações, né? Como a Lali falou também. Como que como se dá essa relação e essa comunicação dentro da companhia? Eu acho que tudo vai vindo, né, desse amadurecimento do como fazer, e eu acho que desde o Germinar, né, ele nos trouxe muitas ferramentas para a gente conseguir fazer isso, né, e outras ferramentas também foram surgindo durante o nosso percurso, né, igual a Dani comentou no começo, do Slack, do Trello, né, hoje a gente não utiliza mais o WhatsApp como a nossa ferramenta de comunicação principal. Hoje a gente utiliza o Slack, e no Slack, o que é o Slack, né? Ele é um site, você pode tanto entrar pelo computador quanto pelo celular, né, que tem um aplicativo, e ele é como se fosse um WhatsApp, mas são vários canais, né? Então, cada canal dentro desse Slack se refere a alguma coisa, a algum projeto da Contos. Então, a gente vai ter o canal de financeiro, a gente vai ter o canal do Jeito Contos de Fazer, a gente vai ter o canal do Eu Sinto Muito, que é o espetáculo que a gente tem, do Liberdade, que é o espetáculo que a gente tem. E essa é a nossa principal ferramenta de comunicação. Hoje, tudo a gente conversa por lá, né? A gente usa o WhatsApp, assim, nos recados muito rápidos, quando a gente precisa, sei lá, gente, vou atrasar 5 minutos. Mas é muito raro e é só realmente nesses momentos. E eu acho que o Slack é a principal ferramenta que ajuda a gente a se comunicar como um todo na companhia, né? Ele é a base dessa comunicação, porque é lá que esse fluxo de informações acontece, né? Que a gente consegue ter tudo separado. As artes que eu e a Dani fazemos da comunicação são lá, que elas são postadas para todo mundo olhar, ver se está bacana. Então, é uma ferramenta que levou anos para a gente realmente aderir a ela, e eu falo que a gente está aprendendo ainda, né? Que ela é uma ferramenta hoje que funciona, mas ela existe milhões de ferramentas dentro da ferramenta, né? Esses dias mesmo a gente aprendeu a usar o robozinho do Slack que a gente fala agora, que é o que lembra a gente de uma mensagem, que às vezes, né, eu vi a mensagem correndo e depois eu esqueci dela. Então, tem um robozinho lá para me lembrar de olhar para aquela mensagem com calma, né? Então, é uma ferramenta gratuita. Lógico que tem como você adquirir planos, né? E tudo mais para você usar outras ferramentas também. Mas ele é uma ferramenta gratuita que a gente usa bastante. A gente também usa o Trello.
para todas essas funções que a Dani falou que a gente tem, para a gente lembrar de fazer elas. Então, o Trello, ele praticamente é um quadro de tarefas, né? Eu estou até aqui com o meu aqui atrás, que eu tenho também, inclusive foi presente de Lali. Até tá sem, gente, que eu estou de férias, olha que benção. Mas essa semana vai encher tudo de novo. Mas, enfim, o Trello é como se fosse um quadro de tarefas virtual, né? Então, a gente tem lá o que a gente tem para fazer, o que a gente está fazendo, e a coluna do pronto, que a gente vai mexendo os cartões e a gente consegue colocar quem vai fazer o quê, que data que precisa entregar. E também uma outra ferramenta que a gente já usou de outras formas, mas com o tempo a gente também está aprendendo a utilizar o Trello também de outra forma. No final do ano passado mesmo, a gente, em vez de ter um quadro só de tarefas, agora a gente tem 10 quadros, um para cada equipe de trabalho, né? Em 2020, a gente também intensificou a nossa divisão de funções através de divisão de equipes também. Então, hoje, dentro da Consus, a gente tem várias equipes para cuidar de determinada função, e aí agora os nossos quadros, né, de tarefas, eles são focados nessas equipes, né? Então, vai ter um quadro de assessoria de imprensa, vai ter um quadro de comunicação, vai ter um quadro da direção do espetáculo, vai ter um quadro de maquiagem, né? Que aí fica tudo separado e tudo dividido para cada equipe encontrar mais fácil o que precisa fazer dentro de determinado tempo. Também é uma ferramenta gratuita, também dá tanto para entrar no computador quanto no celular, e é muito funcional, assim. Eu falo que a gente está sempre aprendendo como que a ferramenta pode ajudar a gente, não atrapalhar, né? Então, é um constante aprendizado, mas eles têm ajudado muito a gente, assim, na gestão, essas duas principalmente, assim. E, além disso, a gente também usa as ferramentas todas do Google, que são ótimas, né? Tá fazendo bem propaganda aqui mesmo. A gente tem um Google Drive, onde a gente coloca também o maior número de informações, né? Os projetos que a Lali escreve, né? E hoje a gente também tem uma equipe de projetos, que é a Gabi e a Lali. Então, todos os projetos, eles estão lá para todo mundo que quiser, né? Todos os integrantes que quiserem acessar o projeto podem ter acesso. As planilhas financeiras também ficam todas lá. E a gente também agora, né, quanto mais tempo a gente vai utilizando, a gente também está aprendendo a fazer essa utilização consciente, digamos assim, do Drive, porque depois que você passa de um tanto também de informação, ele começa a te oferecer para você comprar mais espaço, né? E a gente quer continuar usando ele de forma gratuita. E então, a maioria das informações que é importante que todo mundo tenha acesso, a gente coloca lá, principalmente nesse ano de 2020, que a gente fez tudo virtual, né? Então, nossas pastas de matérias, né, estão todas na casa de uma pessoa só, né? E hoje a gente consegue enviar um projeto só com os documentos e as informações que tem lá. A gente também usa o Google Agenda. Em 2020 a gente usou menos, né? Porque o nosso espaço de encontro era online, não mudava muita coisa. Mas a gente usa ele também para lembrar a gente dos encontros, para a gente saber o que vai ser naquele dia, né, de encontro. Então, normalmente a gente cria a gente usava quando era presencial. Lá era o último lugar que a gente ia colocar onde seria esse encontro, né? Se seria na URC, se seria no museu. Então, o Google Agenda a gente usa bastante também, que praticamente é, né, uma agenda virtual, onde a gente convida todos os nossos integrantes, e aí vai apitar o nosso celular para avisar que aquele encontro chegou. E aí eu acho que outras ferramentas, que eu entendo como ferramentas também, são essas que vieram do Germinar, né? Acho que a ferramenta assim, de como planejar uma reunião. Então, a gente tem a hora de começar uma reunião, a hora de acabar. A gente tem quem vai cuidar da ata naquele dia, quem vai cuidar do tempo, quais são as pautas, a gente decide antes, né? Então, a gente nunca chega numa reunião sem saber o que a gente vai conversar. A gente normalmente sabe o que a gente vai conversar e o tempo que vai utilizar para cada pauta, e isso faz com que a gente se surpreenda cada vez mais, né? Igual acho que a Lali comentou
em alguma das oficinas essa semana, que a gente consegue falar de muito mais pautas do que a gente imagina. Lógico que depende muito do dia, né? Somos humanos e cíclicos e diferentes. Então, tem dia que a gente está mais aéreo e a gente não consegue, né, se entender muito bem. Mas a maioria dos dias, a organização da reunião ajuda com que a gente saia da reunião e fala, ufa, falamos disso tudo, deu tempo, né? Então, é uma ferramenta super importante, a ata também, né? Apesar de ser uma coisa chata, que a gente, vocês acham chato, mas aí a gente faz um rodízio, porque, tipo, é chato, né? Ninguém ama fazer a ata, então vamos todo mundo fazer a ata. Mas é importantíssimo, quantas vezes a gente já voltou lá e falou, olha, a gente falou isso aqui, a gente vai fazer isso aqui. E acho que tem uns bons 4, 5 anos aí, talvez, que a gente já tenha, né, as atas organizadas lá no Drive também, que dá para acessar e saber o que a gente falou. Então, isso é muito rico, assim, né? A gente anotar as nossas decisões. Ah, é verdade, Gabi. E das atas a gente coloca, né? Essa pessoa que fez a ata, ela é responsável por colocar as tarefas que foram decididas naquela reunião no Trello. E nos últimos anos também a gente tem feito planejamentos, né? E desde a época do Germinar a gente usava muito o processo decisório, que era esse lugar de olhar para o passado, né? Ver tudo que a gente fez, uma avaliação de tudo que a gente fez. Olhar para o presente, então fazer um toró de parpite, né? Tipo, com várias ideias do que a gente queria realizar, com base nos aprendizados do passado, e um plano de ação com essas ideias. Então, a gente filtra essas ideias, com quais critérios que a gente vai utilizar para filtrar essas ideias, e aí sair as ideias para a gente fazer o plano de ação, e depois a gente vai executar esse plano de ação, que também é um aprendizado, né? Nos primeiros anos eu e a Lai loucamente trazendo, e a gente vai vendo que ao passar dos anos a gente vai se transformando isso, né? Antes a gente fazia um plano de ação de, sei lá, 20 folhas, hoje já faz um plano de ação, tipo, gente, vamos ser, né, focados, conscientes. Ainda mais 2020, né? Que foi um aprendizado assim, não, vamos planejar com calma, vamos devagarzinho. Então, esse ano, por exemplo, a gente já está fazendo já está se propondo a fazer um planejamento de a cada 3 meses, né? Que também é um amadurecimento desses anos. E no último ano a gente usou o Year Compass, que é uma ferramenta também de planejamento anual, que, se eu não me engano, foi a Lali que encontrou essa ferramenta. E é uma forma muito lúdica de olhar para o passado e olhar para o futuro. E a gente gostou muito porque combinou com a gente, enquanto artista também. Então, tem perguntas de tipo, defina seu ano em uma palavra, né? Se o seu ano virasse um livro, um filme, qual seria o nome? Então, a gente se diverte também fazendo planejamento. E no último planejamento, a gente também usou ele, já foi menor do que no outro ano. E assim, todas essas que eu falei, e o feedback, eu acho também que é uma ferramenta que a Gabi também comentou, que ele vem do Germinar, e ele acho que é a base muito forte, que foi talvez uma das mais difíceis da gente acostumar a fazer dentro da companhia, digamos assim, porque, né, é difícil a gente dar feedback e receber feedback, porque acho que a gente está se avaliando e avaliando o outro, né, e acho que a gente vem desse lugar da escola, de que a avaliação era algo ruim, né, a avaliação era algo, sei lá, difícil. Mas, né, estranhamente, em 2020 a gente conseguiu fazer periodicamente, todos os meses, e hoje o feedback, ele, né, lógico, né, tipo, é super fácil eu falar para outra pessoa que não gostei do que ela fez. Não, né, não é fácil, mas eu acho que tem sido mais fácil. Tem sido mais fácil e a gente tem trazido mesmo como um presente, né? Acho que os 7 anos aí, quase 8, eles são fruto de feedbacks com amor, bem dados, assim. E essa é uma herança muito forte e bonita que a gente trouxe do Germinar. Tem este conteúdo também na oficina de gestão artística da Gabi e vale super a pena. Acho que todos os grupos precisam fazer isso, assim, para que a gente não fique guardando coisas, e acho que o feedback é isso, para a gente também se desenvolver, né? Acho que a base do grupo, né? Acho que o que eu mais gosto de fazer parte de um grupo é o quanto eu me desenvolvo dentro dele. Então, acho que
todas essas ferramentas, elas ajudam a gente no nosso desenvolvimento. Nossa, falei 200 milhões de coisas, mas é isso tudo. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre as ferramentas ou sobre alguma coisa, né, que a Rafa falou agora? Só queria fazer uma pontuação que eu até anotei aqui, que eu acho que é interessante. Né, assim como o Germinar, né, todas essas ferramentas que a Rafa levantou, elas não são ferramentas feitas para o artista, né? Elas são ferramentas feitas para uma empresa. E até aconteceu um caso bem interessante, o meu cunhado, ele formou em engenharia de controle de automação, hoje ele trabalha numa startup, e aí nas férias, acho que, se não me engano, 2019, 2020, não sei, ele comentando, nossa, eu preciso não sei o que do Trello, não sei o que do Slack que eu preciso fazer da empresa. Aí eu olhei e falei, vocês usam? Aí ele assim, uso, são ferramentas aqui. Eu falei, eu conheço, a gente usa na companhia. Ele olhou e falou assim, mas como que uma companhia de teatro usa Trello? Aí eu falei, é um quadro de tarefas, nós somos uma empresa. Então, é muito legal, assim, porque acho que as pessoas ainda têm essa dificuldade, acho que é importante nós, artistas, termos esse olhar de que somos, sim, uma organização, de que necessitamos de processos e né, planejamentos e ferramentas para que a gente funcione assim como outras empresas, né? Então é muito legal quando a gente conversa com pessoas que não são da área e que elas se surpreendem, mas depois falam, nossa, é verdade, vocês também são uma empresa, então vocês também vão utilizar de ferramentas, né? Então, toda vez que fala do Trello, eu lembro dessa conversa, que é uma empresa de engenharia, né? Não tem nada a ver com a nossa área, mas usa as mesmas ferramentas que nós. Tudo é a forma com que se usa e o objetivo para aquilo também, né? A gente não usa o Trello para criar em si o nosso espetáculo, né? Mas a gente chega a entender esse lugar coletivamente e individualmente de que para ser artista independente a gente precisa da nossa base para conseguir ser. E na minha oficina que a Rafa citou, a gente teve uma fala de ele é o que mesmo, gente? Secretário de cultura? Diretor de cultura? Gestor Gestor de cultura de Cambuí. de uma outra cidade, ele falou que lá ele percebeu com a Lei Aldir Blanc que as pessoas não conseguem colocar no papel o que elas fazem. Então a gente chegou nessa consciência, a gente coloca no papel, coloca em todos os projetos. Esse projeto é patrocinado, né, pela Lei Aldir Blanc e só foi possível por conta de toda essa outra organização e tudo mais. Então, felizmente ou infelizmente, a gente precisa saber se gerir, né? E essas ferramentas foram o que a gente foi encontrando no caminho e transformando, né? A gente cria de outras formas também, mas o que vem por trás da criação tá aqui, né? É bem o bastidor, essa mesa. Eu queria trazer uma pontuação sobre esse assunto, que não é exatamente essas ferramentas que as meninas trouxeram, mas voltando um pouquinho nessas planilhas, para uma planilha e para diversas que temos hoje que funcionam muito, que funcionam realmente e que levou muitos anos para isso acontecer, que são as nossas planilhas de checklist, por exemplo. Né? A planilha de checklist, ela acontece para tudo. Então, é uma apresentação X. O que precisa ter nessa apresentação X? Vai estar lá na nossa planilhinha, vai ter o nosso porta-banner, o banner, a nossa caixa de emergência. A gente tem uma caixa de emergência que é composta por coisas X da vida, como alicate, tesoura, cola quente, cola em bastão, cola líquida, grampo de cabelo, linha e agulha, alfinete de cabeça, porque se alguém, né, sei lá, estourou um figurino, a gente dá um jeitinho na hora. A gente tem martelo, a gente tem prego, a gente tem linha de pesca, que eu não lembro o nome agora, linha de nylon. A gente tem tudo lá, isso lá. Hoje a gente chama ela de caixa de emergência, mas na verdade hoje ela é uma maleta, ela subiu de nível. E isso foi uma coisa que a gente realmente aprendeu no Vamos Ver. É muito, muito interessante isso. E aí é um espetáculo, então
tem uma pessoa que vai cuidar desse checklist, que vai elencar tudo que todo mundo tem que levar, porque todos nós temos os nossos figurinos e adereços, cada um tem o seu, cada um é responsável pelo seu, isso também eu acredito que seja um diferencial, né, na nossa companhia. Então, essa pessoa vai criar essa planilha, ou vai revisitar essa planilha, atualizar, e a gente preenche dando check no que eu separei para levar, e tem um checklist de volta, porque o que acontece? Às vezes eu levei um figurino que estava aqui em casa para a Rafa, e aí não voltou para mim, ficou com a Rafa. Só que daqui 2 meses eu não lembro disso, e nem a Rafa lembra. Então a gente tem a planilha para a gente acessar e ver, tá com a Rafa. Isso é uma coisa incrível, é maravilhosa e funciona. Levou anos para funcionar. E é incrível que quando alguma está desatualizada, algum pepino acontece. Então, se todo mundo não atualizar, se todo mundo não fizer a sua parte, não vai funcionar, né? O que uma pessoa esqueceu atrapalha uma organização inteira, né? E isso é muito legal, né? A gente ter esse cuidado, a gente ter esse olhar também para o nosso acervo, né? Nós somos artistas e figurino é parte disso, né? Cenário é parte disso. Então, é uma coisa que a gente, né, a gente não tinha falado ainda, mas que faz todo sentido. É muito engraçado isso, porque eu fazia teatro antes de entrar na companhia, mas eu só fazia teatro. Era só ir lá e fazer mesmo, né? Criar todas essas coisas, né? E eu não fazia ideia de nada dessas coisas por trás, assim, que eu sabia do fazer, né? Do fazer teatral, tem que montar cenário, tem que fazer figurino, não sei o quê, mas essa questão de organização, né, como um todo, eu não fazia a menor ideia, né? Por exemplo, as ferramentas, né? Slack, Trello, foi difícil adaptar, foi muito difícil adaptar, né? Mas hoje é natural, né? Acabou se tornando orgânico e principalmente por entender o sentido, né? O sentido de usar tal ferramenta, né? Por exemplo, né, as coisas que a gente tem que fazer. Se não for o Trello lembrar, a gente não lembra, porque é muita coisa que a gente faz, né? Então, é muito importante mesmo a gente utilizar das ferramentas que a gente tem, que tem disponíveis, né? Tem muitas ferramentas, não tem só Slack, Trello, né? E Drive, e questões do Google, né? Tem muitas outras ferramentas que também são gratuitas. Então, quem se interessar, vá pesquisar mesmo, vá atrás dessas ferramentas e encontrar a ferramenta que faz sentido para vocês, né? Não é porque faz sentido para a gente usar o Slack e o Trello que vai fazer sentido para vocês também, né? Então, encontrar a ferramenta que faz sentido para o grupo e que todo mundo está confortável em utilizar também, né? Isso é muito importante. Bom, a gente falou de tanta coisa organizacional, né? Mas em como que esse rolê, né, interfere, influencia no processo artístico, né? A gente vai falar um pouquinho disso agora, então pedir para a Lali falar como é que é esse rolê, assim, tipo, né? Para você enquanto diretora, maravilhosa diretora, nossa, sim, né? E pensando assim no antes de ter todos esses processos de organização e no depois, no durante e no depois, né? Durante, enquanto estava adaptando ainda nesses processos e depois, né? Como que isso influencia na criação mesmo, né? Acho que tem uma frase que ela representa muito, né? Que quando caiu a ficha, né, para nós que estávamos, acho que há uns 5 anos atrás, 4 anos atrás, né? Quando ela começou a fazer muito sentido, que a gente percebeu que a gente precisava realmente, né, de tudo isso que a gente comentou aqui, que é o que é de todo mundo não é de ninguém. Então, e assim, a demanda, ela sempre vai existir. A gente não vai conseguir um projeto na Secult, não vou conseguir a verba da Secretaria de Cultura, se eu não sentar, escrever um projeto, montar uma planilha e enviar, né? Então, isso é um processo. Mas quem vai escrever o projeto? A gente sabe que ele precisa acontecer. Então, se ele ficar lá no ar, ninguém vai pegar, eu também não vou pegar.
Quando a gente tinha o espaço, por exemplo, né? Vou dar um exemplo de um processo bem simples, assim, que eu acredito que muita gente vai se identificar, muitos, inclusive não artistas. A gente tinha um espaço e a gente já tinha um custo muito alto, então a gente não tinha faxineira para o nosso espaço, a gente precisava que o espaço fosse limpo, a gente recebia alunos, enfim. Enquanto a gente não parou e fez uma divisão de funções para quem ia limpar o espaço, tá, então a gente vai dividir, depois que a equipe diminuiu, ficamos só em 4, vamos fazer 2 duplas, e aí a Rafa e a Dani limpa uma semana, na outra semana vai ser eu e o Johnny, na outra semana vai ser a Dani e a Rafa, o espaço nunca mais ficou sujo, né? Então foi só no momento em que a gente sentou e olhou e falou assim, gente, porque se deixar falar que alguém ama fazer faxina, pelo menos dentro daquele grupo, não existia quem amasse fazer faxina. Estou dando esse exemplo porque eu acho que é um exemplo mais palpável, né? Mas isso vale para todos os nossos processos. Então, enquanto a gente não começou a olhar para as coisas como a gente precisa de uma pessoa para fazer isso, né? No começo, não era... por mais que a Dani sempre se interessou pela maquiagem, mas a Dani não era a maquiadora da companhia. Então... Dani, você cria maquiagem? Crio. Mas e se ela não fizesse? Eu não sei fazer. Será que eu pegaria para fazer? Então, assim, a partir do momento que, inclusive, a gente começou a olhar para as nossas habilidades extra atuação, que, como a Dani falou, todos somos atores, né? O que nos uniu foi o teatro, mas na função de atuação, né? Quando a gente começou a olhar para as nossas habilidades extra atuação, a gente começou a perceber que, por exemplo, hoje eu escrevo projeto, né? Os projetos que a gente envia para leis, para editais privados ou públicos, sou eu que escrevo. Agora, como a Dani falou, a gente tem uma equipe e esse projeto que a gente está fazendo hoje foi o primeiro fruto dessa equipe, que somos eu e a Gabi. Mas até chegar e falar assim, tá, a Lali vai escrever projeto, eu sei que é minha função. E eu não simplesmente falei assim, nossa, que saco, vou ter que escrever projeto. Eu percebi que, desde o curso de gestão cultural, que era uma coisa que eu comecei a me interessar e que eu conseguia fazer e que eu estava conseguindo colocar, né, isso que a Gabi trouxe, né? Colocar no papel o que a gente faz, porque a gente está entregando esse documento para pessoas que muitas vezes não conhecem o nosso trabalho. Então, eu preciso conseguir colocar naquele papel tudo... eu preciso cativar aquela pessoa que vai me incentivar, né? E eu descobri que eu gosto muito de fazer isso, muito mesmo. E aí foi quando a Dani também descobriu que ela ama maquiagem e eu descobri que eu amo ser maquiada pela Dani, né? E aí foi quando a Dani e a Rafa descobriram que elas amam a comunicação e que elas assumiram a página do Instagram, a página do Facebook, as artes, e fazem tudo lindamente, porque, gente, eu não sei olhar quantas pessoas olharam os stories. Então, quando isso é de todo mundo, quando o Instagram e o Instagram até que não, porque ele é mais novo, né? Mas quando o Facebook era de todo mundo e a gente fazia rodízio em quem cuidava da página, a página era um caos, né? A única coisa que eu consegui fazer, e ficou muito bonitinho no Facebook, foi fazer álbuns das fotos. Então, a gente no Facebook tem álbuns dos espetáculos, com 10 fotinhas de cada espetáculo. E aí, usar dessas habilidades... desafogou as funções, né? E aí as coisas passam a não ser de ninguém. As tarefas, elas... Então, a gente não sai da reunião hoje com, tipo assim, nossa, precisa... Vamos pensar antes da pandemia. Vai ter o espetáculo X, precisa comprar a meia calça do Santa Porca que rasgou. A gente não sai da reunião sem resolver quem que vai comprar a meia calça. Porque entre precisar de comprar a minha calça e a minha calça ser comprada, existe um processo. E às vezes pode parecer muito óbvio, gente, mas tem que comprar. Sim, mas somos 6 pessoas. Quem vai sair da sua casa? Quem está com o cartão da companhia? Ou não, eu vou comprar com meu dinheiro, a companhia vai me repor. Então, assim, tudo isso fez com que a gente tivesse cada vez mais... dentro das funções que nos fazem sentido, e eu estando nas funções que fazem sentido para mim, eu tenho mais liberdade de criação. Porque o que eu sentia muitas vezes era de
da gente estar no ensaio. Então, hoje, de 9 a meio-dia, é o ensaio do espetáculo X e a gente vai ensaiar. Então, é um momento de criação, é um momento em que aqui eu sou atriz. Mas o que acontecia muitas vezes era, nossa, mas eu preciso comprar não sei o quê, nossa, mas tinha que fazer não sei das quantas, nossa, lá na ata tá não sei o quê. Nossa, era minha vez de falar, era minha vez de dar minha deixa, acabou, passou. Né? Então, eu sinto, o que eu mais sinto, assim, em relação a isso, é que quanto mais a gente foi se organizando, mais a gente foi percebendo o que fazia sentido para cada um, somos um grupo que, ao mesmo tempo, é muito unido na identidade, ele é um grupo muito diverso, em que cada pessoa tem uma particularidade muito grande e uma habilidade muito forte em alguma coisa, né? Uma habilidade que eu tenho que o outro não vai ter e vice-versa, né? Não que a gente não possa aprender, mas hoje a gente está usando dessas habilidades, das coisas que a gente realmente gosta, né? E aí, falando agora, né, enquanto direção, eu saber que eu vou chegar no ensaio e que todo mundo vai chegar na hora, por exemplo, que o ensaio tem 3 horas de duração, então eu vou planejar um ensaio de 3 horas, eu não vou falar assim, nossa, eu vou estar lá às 9, mas eu já tenho certeza que fulano vai chegar às 10. Ou tenho certeza que fulano vai mandar uma mensagem com uma mentira falando que não vai chegar. E aí a gente passa o domingo até 6 horas da tarde sentado esperando a outra pessoa chegar. E aí isso enquanto direção, né, acho que enquanto atuação também, mas é muito frustrante para um diretor preparar um ensaio e ele não acontecer por esses motivos. Claro, por exemplo, a gente já teve situações em que a gente precisou cancelar. E, como o Rafa falou, somos humanos, acontecem coisas na nossa vida. Mas é muito frustrante isso. Então, hoje, eu tenho plena consciência que eu vou preparar um ensaio e todo mundo 9 horas vai estar na sala fazendo como estamos chegando. Que dali 15, 20 minutos, a gente vai estar começando a nossa preparação. A gente respira, a gente faz um processo de respiração antes do nosso como estamos chegando, para a gente dar uma desligada do que está lá fora, isso em reunião e ensaio. Então, a gente já chega, tipo, tá, tô chegando aqui. E isso foi muito importante, principalmente para esse momento de tela, né? E aí, eu sinto muito forte, né? Uma coisa, agora eu não vou lembrar, acho que foi o Will que falou, que já tivemos que mudar os rumos do que estava acontecendo, porque a gente sentiu no como estamos chegando que o grupo... foi o Will mesmo, né? Tem uma energia mais baixa, e aí hoje eu consigo estar mais atenta a isso, eu consigo sentir, porque todo mundo consegue se entregar mais ao momento, então eu vou conseguir olhar para aquele momento como estamos chegando, e depois ser sincera, fala, gente, eu preparei um ensaio assim, mas eu senti no como estamos chegando, que o ensaio ia ser muito pesado para determinada pessoa que não está bem, então eu vou mudar o rumo do ensaio. Ok para todo mundo? Ok para todo mundo. Então, todo esse processo de organização faz com que a hora que a gente esteja no ensaio, a gente está no ensaio. Né? São raríssimas as vezes, e hoje é muito legal que quando a gente faz, a gente chama atenção no sentido de falar assim, nossa, fizemos errado. Então, são raríssimas as vezes em que a gente traz uma pauta ou alguma resolução para dentro de um momento de ensaio. Momento de ensaio, momento de ensaio. A gente vai resolver coisas de ensaio. A não ser que seja uma coisa muito urgente, a gente, no comecinho, a gente coloca como que chama, gente? Abre o espaço de... Assuntos práticos. Assuntos práticos, isso, fugiu a palavra. Ai, gente, férias, né? Estamos voltando ainda para os assuntos práticos, obrigada. Então, no comecinho a gente fala, tem algum assunto prático? Porque depois que começou o ensaio, é ensaio. E aí a gente sabe que ali naquele momento a gente vai se entregar para ensaiar. Então, é o meu momento de criação, é o meu momento de me jogar, é o meu momento, se já é um ensaio do espetáculo já mais pronto, então é o momento em que eu vou me concentrar em lembrar minha marcação, minha fala, em ouvir o outro. E isso é mágico, assim, quando a gente sabe que tudo que está acontecendo por trás está sendo resolvido, né? Mesmo que ainda não tenha uma resolução, mas ele está sendo resolvido. É reunião de amanhã, reunião de amanhã. Agora é o meu ensaio, né? E aí eu até elenquei aqui algumas coisas, né?
dessa questão da divisão de equipes, hoje a gente tem a equipe de projeto, a equipe do financeiro, a equipe de venda, a equipe de patrocínio, a equipe de produção, a equipe de ingresso, a equipe de comunicação. Então, eu estou na equipe de escrita, de projeto, estou na equipe de venda, de ingresso, então eu sei que eu posso focar todas as minhas forças nessas equipes e na direção e na atuação, porque a Rafa e a Dani vão estar fazendo a comunicação, a Rafa e o Will vão estar fazendo o financeiro. Isso não significa que a gente não sabe o que está acontecendo, pelo contrário, porque lá pelo Slack a gente vai jogar tudo, então eu tenho acesso a tudo que eles estão fazendo. E é por isso que a nossa gestão é totalmente horizontal, né? Então a gente tem autonomia com essas equipes, as equipes têm autonomia para resolver coisas, mas está todo mundo consciente do que está acontecendo. E aí o nosso processo criativo, ele flui muito melhor do que quando eu estou desesperada, porque eu estou sem um planejamento, eu estou sem eu não faço ideia de quanto dinheiro que tem em caixa, mesmo que seja pouco, eu preciso ter consciência do que eu tenho lá. Né? Então, acho que tudo isso faz com certeza muita diferença para que esse processo de processo criativo, né? Essa parte do humano, do anímico, né? Que a Gabi citou, do eu, da nossa identidade, a gente consiga hoje promover a nossa identidade, promover aquilo que a gente acredita, é esse espetáculo que eu acredito que transforma, seja a mim mesma, ou seja, quem está me assistindo, mas eu tenho ali por trás todo um processo que aconteceu e que está acontecendo para que o espetáculo se concretize, né? Para que essa nossa função principal, como a Dani disse, né? Que é o fazer teatral em si, ele se concretize. E aí a Rafa até colocou no chat, né? Que nas apresentações também a divisão de funções é muito importante. Hoje, uma coisa muito sensacional, né? Quando a gente... Aí eu falo um pouco mais até de quando a gente estava no presencial do que nesse momento de pandemia que a gente está no online. Antes do espetáculo, e não antes, tipo um pouquinho antes, uma semana antes, a gente vai elencar tudo que precisa acontecer no dia. A gente vai para a Urca 10 horas da manhã para o espetáculo acontecer às 8, né? Então tem que alguém pensar no que a gente vai almoçar no café da tarde, tem alguém que precisa descarregar os carros, e isso vai acontecer nessa hora, o iluminador vai chegar a tal hora, os músicos vão chegar a tal hora, a montagem vai ser aqui, fulano é responsável por organizar os figurinos, não sei quem é responsável por abrir as maquiagens, o outro é responsável por descarregar os carros, porque inclusive antes da gente ter essa divisão de funções, muitas coisas a gente se perderam, muitas coisas do cenário de figurino, de maquiagem se perderam, porque chega um momento que tá todo mundo fazendo tudo, eu já não sei se fui eu que guardei a maquiagem, se fui eu que guardei o figurino, eu já não sei onde que eu pus, se meu chinelo foi para a bolsa do outro. Então, hoje, essa divisão de funções, então eu sei. Hoje, por exemplo, eu não posso carregar peso. Então, eu sempre fui lá do pesado, eu gostava de descarregar os carros, montar cenário. Então, eu vou lá para os meus figurinos, eu adoro organizar a área de figurino, deixo impecavelmente cada cabide com o seu personagem, com o sapatinho embaixo, deixo bem bonitinho lá, então cada um sabe que vai, no finalzinho, na hora de trocar de roupa, seu figurino vai estar ali inteirinho. Né? A Dani e a Gabi vão abrir a maleta de maquiagem, vão colocar tudo na bancada, de forma que ela sabe o formato que ela precisa para fazer a maquiagem, né? Então, e aí, na hora que a gente vai para a atuação em si, tudo isso está organizado. O cenário está pronto, a maquiagem está feita, as coisas estão guardadas, né? Então, sem dúvida nenhuma, tudo isso faz muita diferença no nosso processo artístico. É isso. Acho que eu falei muito. Muito legal. É muito importante a gente olhar para isso, né? Para a organização e juntar essas coisas, né? Organização com o processo artístico, né? Porque se eu tô super atarefado, fazendo um monte de coisas que eu não gosto, né? Isso afeta diretamente no meu processo artístico, né? Eu, por exemplo, eu acho que sou a pessoa que tem menos funções dentro da companhia neste momento, mas tem muita coisa que eu não gosto, e há essa liberdade de falar, tipo, eu não me sinto confortável para fazer isso, né? Outra pessoa se sente, outra pessoa adora fazer,
né, comunicação que a Dani e a Rafa fazem maravilhosamente. Eu não faço ideia de nem como começar isso e tenho, tipo, nossa, que canseira fazer isso, né? E tudo bem também, né? Isso faz parte do processo e como é importante isso, né? Se eu tivesse que fazer a comunicação, nossa, eu ia ficar muito estressado e chegar na hora de ensaio, nossa, eu ia estar fervendo, né? Cabeça fervendo, sem conseguir focar e pensar direito, né? E me entregar realmente ao que eu preciso fazer, que é a criação artística, né? E é isso. Se alguma das meninas quer falar mais alguma coisa sobre essa questão, que acho que a gente está um pouquinho em cima do tempo também. Tudo bem? Só aquela paz de espírito que a gente alcançou, né? E se ninguém quer pegar para fazer, a gente não vai fazer, né? É a gente que determina o que a gente vai fazer, o que a gente vai executar. Então, por que que a gente vai ficar se estressando com uma coisa que, né, não tem necessidade? A gente faz outra coisa no lugar, né? Acho que é só o resumo, assim, a gente cuida de tudo, mas a gente está cuidando muito da gente para a gente continuar seguindo aqui, né? Fazendo arte, fazendo teatro. E só mais uma coisinha que eu acho importante também a gente trazer é que, né, nós nos encontramos toda semana, nós nos mantemos extremamente comunicados, nossa comunicação ela acontece né, todo dia, e a gente se encontra nessa semana para trabalhar o ator, a atriz, e a gente também se encontra para se organizar. Toda semana a gente tem reunião, exceto coisas muito específicas, tá? Momentos muito específicos, onde a gente não viu a necessidade de fazer reunião, ou até de reduzir esse tempo dessa reunião. E eu acredito que é por isso que tudo acontece de forma bastante orgânica e tudo acontece também de maneira natural. Para mim, seria super estranho hoje se a gente falasse que a gente não vai ter um ensaio, ou se a gente falasse que a gente não ia ter reunião. Eu quero os dois. Para mim não ter, super estranho. E levou anos para a gente chegar nesse lugar. Eu falo isso sempre, que eu adoro ser Rafa. Rafa é a pessoa que chega antes, tá? Bem antes de tudo, em todos os lugares, sempre. E ela só chegou atrasada nessa companhia uma vez, gente. E foi uma coisa muito estranha. Deve ter acontecido alguma coisa lá no Oceano Índico. E a Rafa, ela é um exemplo. Eu acho que todos nós somos exemplos em várias coisas. A Lali também é exemplo de direção, inclusive, porque é muito legal, né? Somos todos atores. A Lali é nossa diretora e ela consegue conduzir todos os nossos processos de uma maneira extremamente profissional. E ela faz isso muito bem, mesmo à distância, né? E nem ela sabia que ela sabia fazer isso com a gente. E se a gente também não tá preparado e pronto, a gente também não ia conseguir ser dirigido por ela, né? A Gabi, ela traz excelentes... Como é que chama a coisa? A Gabi, ela é perfeita, ela é maravilhosa. E ela traz muitas coisas, experiências de vida, coisas que ela lembra da faculdade, coisas que ela lembra muito específica de cursos e palavras difíceis, em momentos assim que você fala, gente, é verdade. Né? Então, a gente junto é muito melhor do que a gente separado. Então, é isso, gente. Se vocês deixarem, eu vou ficar aqui elogiando todo mundo e falando que a gente é maravilhoso e perfeito, porque a gente é. A gente é. É isso. Então, é isso, né? É importante que vocês, enquanto artistas, enquanto organizações, são sim uma organização, uma empresa. Temos que dar valor ao nosso trabalho, a todo o trabalho que a gente faz, não é só ao produto, ao nosso produto final, né? A maioria do público não sabe de nada disso que passa por trás, né? De toda essa, né? Pensando aí, né? De todas as coisas que a gente falou aqui, são anos de trabalho, né? São anos de processo,
né? E confiar no processo de vocês, de cada um, né? Confiar mesmo nesse processo, entender que é natural, né? Isso vai acontecendo desde que a gente esteja aberto a olhar esse processo, a se olhar como uma organização, né? Até um artista sozinho, ele é uma empresa, ele é uma organização, né? Ele precisa gerir o seu trabalho de forma consciente, olhando para todas essas coisas, né? Confiem em vocês e olhem também para as relações, principalmente, se cuidem, né? Cuidar uns dos outros é muito importante. Nós já deixamos de fazer ensaios na companhia porque alguém estava muito mal, alguém não estava bem. Então, vamos conversar com essa pessoa, vamos abrir esse espaço para a gente ter um momento de conversa, né? E como isso faz a diferença. Então, assim, ser humano, mas não deixar de pensar na organização, né? E então, assim, para quem está assistindo a gente no YouTube agora, né? Então a gente encerra por aqui. Então, muito obrigado. De novo, agradecer a Secult e a Prefeitura de Poços de Caldas. Lembrando que essa ação foi realizada com as normas seguindo as normas de distanciamento social da Organização Mundial de Saúde e é patrocinada pela Lei Aldir Blanc. Então, muito obrigado a todos que estão nos assistindo pelo YouTube e é isso. E